Olá, companheiras e companheiros de caminhada, sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa conversa de hoje. Obrigado você que tem reagido aos nossos vídeos, que tem compartilhado, que também se inscreveu no canal e que tem curtido as nossas publicações. Isso é importantíssimo para nós. Na conversa de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho e pensar junto contigo e você comigo e pensarmos juntos essa realidade brasileira. Eu quero pensar sobre a importância que a eleição de 2022 tem para todos e todas nós, não apenas no Brasil, mas no mundo, e também sobre as estratégias que o atual presidente tem e que pode utilizá-las favoravelmente pela sua reeleição. Então, eu relacionei alguns pontos, claro, não estão todos, e por isso que é importante nós conversarmos também sobre isso, mas que nos ajudam aqui a pensar. Primeiro, o presidente conta com o apoio da extrema-direita no mundo. Essas viagens internacionais que ele tem feito junto com a sua comitiva e também junto com aquele núcleo que tem sido chamado de Gabinete do Ódio, que é um núcleo estratégico de comunicação do presidente e do governo, essas viagens internacionais têm servido para estreitar os laços, os relacionamentos do Brasil com a extrema-direita no mundo. Isso envolve, sobretudo, uma articulação. Mas há muito mais do que isso. O Steve Bannon, por exemplo, que é um grande mentor dessa extrema-direita mundial, ele diz o seguinte, abre aspas, a eleição mais importante de 2022 é a eleição do Brasil em razão do fator Lula. Fecha aspas. Então, para Bannon, a grande importância que a eleição brasileira tem no cenário mundial em 2022 é justamente o fator Lula, é a presença de Lula na eleição, em vista que Lula é o grande líder progressista mundial. Mas essa aliança com a extrema-direita não é apenas uma articulação de ideias, ela envolve também tecnologia e uma expertise na utilização dessa tecnologia, sobretudo nas redes digitais, nas mídias sociais, e também envolve possivelmente dinheiro, grana, investimento financeiro. Segundo, o presidente também conta com um forte núcleo ideológico. Isso é fundamental. Nas palavras da professora Alba, o bolsonarismo é um entrecruzamento de direitas. Eu me refiro à professora Alba Carvalho, que é professora de pós-graduação aqui na Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Então, esse entrecruzamento de direitas é o que forma o bolsonarismo. Para ficar mais claro nessa nossa conversa, muitos atores, atrizes que se elegeram e fizeram parte dessa onda em 2018, à medida que o tempo ia passando, essas pessoas ficaram pelo caminho, elas foram afastadas ou se afastaram do governo. Isso foi uma medida estratégica, pensada pelo atual governo. Mas nesse sentido, essas pessoas que faziam parte daquele núcleo ideológico, que foram abandonadas e que têm criticado o governo, elas sabem que só foram abandonadas porque era mais importante para o presidente manter sua aliança com o Centrão, manter sua aliança para não sofrer um impeachment e preservar a sua família, do que manter-se vinculado com aquele núcleo ideológico. Para termos mais clareza, são 143 documentos de impeachment na Câmara. E as razões são várias. Entre as principais, manifestações antidemocráticas, quebra do decoro parlamentar, improbidade administrativa, interferência na Polícia Federal. Dentro desse núcleo ideológico firme do bolsonarismo, há um segmento importantíssimo, que é o segmento dos evangélicos. Para termos uma ideia, hoje, 8 de março de 2022, está prevista uma reunião entre representantes da Frente Parlamentar Evangélica e de líderes evangélicos nacionais com o presidente. A ideia pública é prestar contas daquilo que o presidente fez em favor dos evangélicos. E ele tem uma grande carta na manga, que é a eleição do ministro terrivelmente evangélico, o André Mendonça. Mas o ponto principal, isso que esses líderes articuladores dos evangélicos pretendem fazer, é
garantir que o presidente tenha 70% dos votos dos evangélicos. É um número muito alto e pretende-se assim reeditar 2018. Só que este grupo não fala pelos evangélicos. É claro que representa um segmento dentro dos próprios evangélicos, que é o grupo mais vinculado ao fundamentalismo religioso evangélico. Mas não se trata de todos os evangélicos. Mas este núcleo permanece firme com ele. E mesmo aqueles que o criticaram, que foram afastados e se afastaram do governo, certamente não terão dúvidas em quem votar nas eleições de outubro. Terceiro lugar, setores militares que fazem parte do governo, da governabilidade e que lutam para manter a sua vaga na vice-presidência do governo. Então isso está também como um ponto favorável nesse jogo, nessa articulação, nesse xadrez político para a reeleição do presidente. Mas claro, também aqui nós não temos todos os militares, mas nós temos setores importantíssimos dentro do militarismo. Em quarto lugar, temos o Centrão. O Centrão é quem efetivamente governa, é quem assumiu as rédeas do governo, expulsando inclusive aquele núcleo mais ideológico que ascendeu ao poder em 2018. O Centrão, ele mantém o Senado, a Câmara, a Casa Civil e, sobretudo, o orçamento. O Centrão aprendeu a governar, alcançou um poder como jamais obteve em governos anteriores e certamente não abrirá mão disso. E o orçamento secreto, que nós temos críticas a este tipo de mecanismo de governança, de governabilidade, o orçamento secreto possivelmente favorecerá certos políticos do Centrão à medida que esses recursos cheguem às suas bases locais, ou pelo menos a maior parte dele. Mas o Centrão, eu não tenho muita dúvida disso, que ele, como um bloco, claro, ele também não é homogêneo, mas em bloco ele votará com o governo, porque ele sabe que com outro governo ele não terá essa mesma facilidade de governar o país. Em sexto lugar, e talvez isso seja importantíssimo, quinto lugar, o governo tem a economia, a máquina estatal e as condições para mudar, talvez até mais rápido do que nós imaginamos, a realidade brasileira. Claro que nós chegamos numa condição de muita fragilidade, de muita tristeza, pelas perdas na pandemia e pela situação em que nós vivenciamos na vida real. Parece uma redundância, mas isso é um fato. O desemprego, o salário com baixíssimo poder de compra, a inflação e, sobretudo, os combustíveis. De ontem para hoje, a notícia talvez mais importante do ponto de vista eleitoral seja a possibilidade que o governo estuda de alterar a política de preços da Petrobras. Nós, do campo mais progressista, da esquerda, inclusive outros candidatos, como o Ciro Gomes, o presidente Lula, eles têm criticado abertamente a política de preços da Petrobras. E no cenário de guerra, em que vislumbramos aí no horizonte a alta do preço do petróleo e do gás, esse valor internacional dolarizado não pode ser repassado nacionalmente, porque nós não teríamos como sustentar isso, especialmente aqueles e aquelas que vivem do seu próprio trabalho e trabalham dependendo do combustível. É o caso dos caminhoneiros, dos taxistas, dos Ubers e etc. Mas o governo tem o poder de alterar essa política de preços. E se ele o fizer isso, ele terá uma grande vantagem. Com isso, eu quero chegar no seguinte aspecto. A discussão da eleição até agora, ela está sendo pautada pela economia. Isso é importantíssimo, porque é isso que importa. Importa emprego, desemprego, inflação, poder de compra, geração de riqueza, educação, saúde. Isso é o que importa, porque isso é o que importa na vida real do povo brasileiro. Agora, o governo tem uma única possibilidade real de chegar competitivo nas eleições. É resolver minimamente essa questão econômica e talvez nem todas as medidas sejam efetivadas de uma forma tão rápida até outubro.
e pautar a eleição pelos costumes, pela pauta conservadora, numa tentativa de reeditar 2018. Então, o presidente está em campanha, seu núcleo ideológico está em campanha, o Centrão e os seus ministros estão em campanha, e estas pessoas que gravitam em torno do bolsonarismo também estão em campanha. Se ele conta com este gabinete do ódio para disseminar fake news para todos os lados, ele consegue também manter um apoio da grande mídia. Quando esta grande mídia esconde os desmandos da política econômica, as consequências dessa política neoliberal, e tenta ali mais ou menos que criticar certa pauta conservadora do governo, mas manter a agenda neoliberal. Vejamos um exemplo. Nós sentiremos os impactos da reforma da Previdência quando nós chegarmos na hora da aposentadoria. Veja outro exemplo. Há uma guerra na Ucrânia, há um problema de insumos no Brasil e pensa-se em pautar no Congresso a mineração de terras indígenas. Então, existe uma parte da mídia que critica a ideologização do governo no sentido dos costumes, do conservadorismo, mas que apoia a agenda neoliberal. E há outros setores da grande mídia que está fechada com o governo, tanto na pauta conservadora quanto na pauta econômica. E o governo sabe disso e sabe se comunicar muito bem nestas frequências todas para alcançar as pessoas a fim de garantir a sua reeleição. Claro que isso nem sempre dá certo, como é o episódio da farofa ou a justificativa do gasto dos cartões corporativos. Mas nós precisamos pensar friamente se as nossas vidas melhoraram nesses últimos anos ou não. E mesmo que uma vida individual tenha melhorado, nós precisamos questionar o seguinte: a vida do povo brasileiro como um todo, ela melhorou ou ela piorou? Ela está melhor ou ela está pior? O governo, para isso, além dessas estratégias que eu mencionei aqui, dessas vantagens, entre aspas, que ele tem, nesse gabinete que é chamado gabinete do ódio, nessa indústria das fake news, ele tenta novamente pautar a anticorrupção, como se no governo não houvesse corrupção, e aí há uma aliança aqui muito bem feita com a grande mídia, porque não há investigação, não há publicidade disso, divulgação. Os indícios que a CPI da pandemia descobriu dentro do Ministério da Saúde, indícios de corrupção, não foram devidamente e amplamente divulgados. Agora o TCU já abriu uma possibilidade de investigação, de crítica, com indícios de corrupção na questão da cloroquina, e o Ministério do Meio Ambiente também, com aquela remessa de madeiras ilegais para os Estados Unidos. Então pense em reeditar a anticorrupção, o antipetismo, né? Amaldiçoar, demonizar o PT e o Lula, e uma indústria, uma enxurrada de fake news. Tipo, o Lula quer acabar com o Pix, o STF impediu o governo de fazer o seu trabalho. Então, com isso, nós queremos aqui também trazer essa reflexão sobre as eleições, que são para nós importantíssimas, porque definem por muitos anos os rumos do país. Tá bom? Você que nos assistiu, que tem nos assistido, que tem acompanhado este canal, nosso agradecimento. Você que apareceu por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e coloque suas considerações aí nos comentários, tá bom? No que depender de você, cuide-se, fique bem e logo mais a gente volta.